Hoje vamos falar sobre algo que muita gente se confunde ao estudar a Bíblia. A ideia de que todos os pecados são iguais aos olhos de Deus. Essa é uma questão que gera bastante dúvida e, infelizmente, muitos cristãos acabam achando que qualquer erro, por menor que seja, é igual a qualquer outro pecado. Mas isso não é o que a Bíblia nos ensina. Se você já ouviu alguém dizendo que todos os pecados têm o mesmo peso, eu lamento dizer que essa ideia está equivocada. Claro, todos os pecados são ofensas contra Deus, e todos eles têm a capacidade de nos afastar dele. Mas a Bíblia é bem clara. Nem todos os pecados têm a mesma gravidade. Vamos imaginar por um momento. Você diria que mentir para alguém é tão grave quanto cometer um assassinato? Ou que roubar uma bala numa loja tem o mesmo peso que um grande esquema de corrupção? Claro que não, certo? Assim como no nosso sistema de justiça, onde diferentes crimes têm diferentes punições, no reino de Deus, certos pecados são considerados mais graves que outros. Agora, é importante deixar algo muito claro. Todos os pecados nos separam de Deus e precisam de arrependimento. Mas a Bíblia mostra que alguns têm consequências mais sérias que outros, tanto para nós mesmos quanto para aqueles ao nosso redor. Quero que preste muita atenção. Uma das categorias de pecados que a Bíblia destaca são os pecados sexuais. Muitas pessoas subestimam esses pecados, mas Deus não. Eles são graves porque afetam não só o corpo, mas também a alma e o espírito. Pecados como fornicação e adultério, por exemplo, têm um impacto muito grande na vida da pessoa. O primeiro é a fornicação, que é o ato sexual fora do casamento, é algo muito comum hoje em dia. Muitas pessoas não veem problema nisso, acham que é normal. Mas a Bíblia é muito clara ao dizer que isso é pecado. Em 1 Coríntios 6,16, lemos que aquele que se une a uma prostituta faz-se um só corpo com ela. Isso significa que, quando você se envolve sexualmente com alguém fora do casamento, há uma ligação profunda entre os dois, algo que vai além do físico. Esse tipo de relação cria um vínculo espiritual entre as pessoas, e é por isso que, muitas vezes, quando o relacionamento termina, a dor é tão profunda. É mais do que apenas uma separação física. Há uma conexão emocional e espiritual que fica marcada nas vidas dessas pessoas. E isso pode trazer muitas consequências negativas ao longo da vida. Se você está passando por isso ou conhece alguém que esteja, saiba que há saída. O arrependimento sincero e a busca por uma vida pura diante de Deus são o caminho para a restauração. Agora, vamos falar de outro pecado muito sério: o adultério. É quando uma pessoa casada se envolve sexualmente com alguém que não é seu cônjuge. Provérbios 6:32 diz: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma o que faz tal coisa. Esse versículo deixa claro que o adultério não é apenas uma traição ao cônjuge. É uma destruição da própria alma. Pense em um dos exemplos mais conhecidos da Bíblia: o rei Davi. Davi era um homem de Deus, escolhido por ele para ser rei de Israel, mas ele cometeu adultério com Batseba. Esse pecado teve consequências graves. Além de desagradar a Deus, Davi enfrentou muita dor em sua vida familiar por causa dessa escolha errada. O adultério não destrói apenas o casamento. Ele corrompe a alma, traz culpa, vergonha e pode abrir portas para outros pecados. A traição, as mentiras e o engano fazem com que a pessoa se afaste ainda mais de Deus e da vida que Ele deseja para nós. E não pense que o adultério é apenas uma falha física. Ele começa no coração, quando alguém permite que seus pensamentos se desviem do compromisso que fez diante de Deus e de seu cônjuge. Pornografia, o vício silencioso. E falando em desvio de pensamentos, não podemos deixar de falar sobre a pornografia, que tem sido uma luta enorme para muitos cristãos e pessoas em geral. A pornografia é um vício que aprisiona a mente e destrói relacionamentos. Muitas vezes, ela começa de forma sutil, mas logo consome a pessoa,
criando um ciclo de culpa, vergonha e isolamento. Você sabia que 47% das famílias nos Estados Unidos afirmaram que o uso de pornografia é um problema em casa? E que o uso de pornografia aumenta em mais de 300% as chances de infidelidade conjugal? Esses números são assustadores e, infelizmente, não são apenas números. São vidas sendo destruídas, casamentos sendo despedaçados e pessoas se afastando cada vez mais de Deus. A pornografia distorce a percepção que temos sobre intimidade. Ela cria expectativas irreais e faz com que as pessoas se sintam insatisfeitas em seus relacionamentos reais. Pior ainda, ela traz um sentimento de vazio, de que nunca é suficiente. E isso pode levar a uma busca cada vez maior por algo mais extremo, mais intenso, mais perigoso. Se você luta contra esse pecado, saiba que não está sozinho. Muitos passam por isso, mas há esperança em Jesus Cristo. A chave está em reconhecer o problema, buscar ajuda e lutar contra ele com a força que vem de Deus. A Bíblia nos diz que não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. 1 Coríntios 10 e 13. Isso significa que, por mais difícil que seja, com Deus é possível vencer. Embora Jesus não mencione diretamente a palavra pornografia nos evangelhos, seus ensinamentos abordam princípios que claramente se aplicam a esse tema. A pornografia envolve pensamentos e desejos impuros, e Jesus trata desse tipo de comportamento quando fala sobre o pecado do adultério no coração. Em Mateus 5:27 a 28, Jesus diz: Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já cometeu adultério com ela. Aqui, Jesus está mostrando que o pecado não se limita às ações externas, mas começa no coração e nos pensamentos. O simples ato de olhar para alguém com desejo lascivo já é considerado pecado porque corrompe a pureza do coração. Isso se aplica claramente à pornografia, pois ela alimenta esses pensamentos e desejos impuros. Além disso, Jesus nos chama à pureza de mente e coração. Ele ensina, em Mateus 5:8, que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O consumo de pornografia contamina a mente e o coração, distanciando-nos dessa pureza que Deus espera de nós. Portanto, os ensinamentos de Jesus nos levam a entender que a pornografia é prejudicial, não apenas por promover desejos impuros, mas também porque desvia nossa atenção de Deus e da santidade que Ele nos chama a viver. Em conclusão, o caminho é o arrependimento. Então, o que podemos aprender com tudo isso? Nem todos os pecados são iguais. Alguns têm consequências mais graves do que outros, tanto para nós quanto para as pessoas ao nosso redor. Mas todos os pecados nos afastam de Deus, e todos precisam ser confessados e abandonados. A boa notícia é que Deus é misericordioso e está sempre pronto a perdoar aqueles que se arrependem. Se você reconhece que está preso em algum desses pecados, não perca tempo. Busque a Deus agora mesmo, peça perdão e tome a decisão de mudar. A Bíblia nos diz em 1 João 1:9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, que precisa ouvir essa mensagem. Talvez essa pessoa esteja lutando em silêncio com algum desses pecados, e sua partilha pode ser o começo de uma mudança na vida dela. Que Deus te abençoe e te guie no caminho da verdade e da pureza.